Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Já falou bom dia pro seu coleguinha do seu banco, do banco de trás aí, dá um oi para ele, dá um sorriso, pergunta se ele tá bem. Pode pôr o slide aí para mim, Sérgio, faz favor. Lição número 4, página 23, vamos estudar hoje. Para quem esteve na minha última aula, que faz muito tempo, porque mês passado eu não dei aula, minha aula foi substituída aí pela professora Roseli, no momento que eu precisei viajar. Então eu não dei aula mês passado. Então se você lembrar da minha aula do mês de maio, essa aula aqui é tipo uma continuação daquela, tá? Então eu não vou falar muitas coisas que talvez tenha na revista que repetiu, porque essa aula aqui a gente vai mais dar uma sequência no assunto para a gente sempre evoluir e crescer. Então, desafios presentes no exercício do amor fraternal. Mês passado, no mês de maio, a gente falou bastante sobre o amor, o que era o amor, o que a Bíblia fala com relação ao amor. E agora a sequência de desafios no exercício, de como colocar isso aí em prática. O comentarista da nossa lição, pastor José Carlos Loureiro, ele que faz aí os comentários que nós vamos utilizar nesta manhã. Nosso texto áureo, nosso texto que será recitado, esse texto enorme que você está vendo aí, que não era nem necessário a gente ler. Mas vamos ler aí umas 2, 3 vezes e vamos ver se a gente fala sem o negócio na hora, né? Amém? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Difícil? Tira o slide lá, Sérgio. Deixa que eu tiro aqui. Qual é o texto? 1, 2, 3. Quem olhou na revista? Vários. De novo, sem olhar na revista. 1, 2, 3. Amém. Esse é o nosso desafio essa manhã. Por que um desafio? Porque, se a gente for analisar bem, é um desafio. Falar de amor parece uma coisa muito bonita, simples e agradável. Eu amo todo mundo, Deus me ama e a gente é feliz. É isso que a gente ouve aí fora. Mas na hora de praticar, não é bem assim. E a gente já viu um pouquinho disso na outra aula, hoje a gente vai continuar. Sérgio, põe de volta o hino do cantor cristão aí. Vamos dar uma olhadinha no que a gente acabou de cantar. Eu sempre gosto de fazer isso com músicas que nós cantamos, irmãos, tá? Vamos lá, começando com a primeira linha aqui. O que é adorno? Então, traduziu o que o poeta falou aqui. O que deixa a vida bonita? A resposta é isso que ele falou. Você concorda com isso? Você cantou e você concorda? Sim, só o pastor. O restante está na dúvida. Seguindo lá, alegria é concedida. Pelo quê? Você concorda com isso? Seguindo. Esse não passa por aqui, né? Passa para mim, Sérgio, por favor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente este meigo amor. Então está falando da característica do amor que a gente está cantando. Ele é benigno, ele é paciente. O que é maldizente mesmo? Eu já falei? Não fala mal dos outros, tá? Quando você tem esse mal aqui, a gente não fala mal dos amiguinhos. Este meigo amor, o seu amor tem sido meigo, amor, aquela coisa assim bonita, agradável. Passa para mim, Sérgio. Com suspeitas não se alcança. O que ele está querendo dizer com essa frase aqui? Você desconfiando dos outros, você vai alcançar amor? É isso que ele está dizendo. Então, não se alcança um doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor. É isso que ele está falando. Ixi, não vai dar certo. Passa, Sérgio. Aqui às vezes confunde, tá? Cuidado muitas vezes com as poesias, porque a segunda linha não é um complemento da primeira, tá? Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância. Não é para mostrar tolerância e arrogância, tá? Pois mostremos tolerância, vírgula. Pensa,
Muitas vezes a arrogância murcha e mata o amor. A última linha é um complemento da segunda e não a segunda da primeira. Então não é para ser arrogante. É para ser tolerante, porque se você for arrogante, vai acontecer o quê? A Luana achou legal que escreveram murcha e mata o amor na música. Mas é a verdade. Passa, Sérgio. Essa parte começa a pegar. Por quê? Ainda aqui é de ainda, tá? Ainda quando for custoso. Custoso é o quê? Que dê trabalho. Quando der trabalho, é para fazer o quê? É para nutrir o amor. Ao irado e muito furioso. Essa parte é boa também. Quando a pessoa estiver muito nervosa e brava com você, bate nela, né? Briga, grita, eleve o seu tom de voz. Está escrito isso aqui na poesia? Não, passa, Sérgio. Não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Isso aqui é Bíblia, tá? Quando a pessoa te tratar mal, você trata ela bem e você vence pelo amor. Passa, Sérgio. É tudo muito fácil. Não te irrite, mas tolera com amor. Isso aqui é Bíblia também. Tudo sofre, tudo espera. Viu? Pode tirar, Sérgio, obrigado. Viu como é fácil viver as coisas que a gente canta? Mas era uma melodia bonita que tinha aqui. Voltando para a aula, para nós refletirmos, irmãos, com relação a tudo. Tudo aqui é aprender, tá? Tudo aqui a gente vai vendo. E perfeição é difícil, mas é o que nós buscamos, nos parecer com Jesus neste tema que parece tão fácil, mas não é. E nós vamos ver essa manhã, conhecer. Eu não coloquei como conhecer, porque a gente já está cansado de conhecer. Tá? Então a gente vai relembrar os ensinos bíblicos sobre o amor fraternal. O que é fraternal? Como de irmãos. Aí os filhos únicos podem falar assim, então eu não sei, porque eu não tenho irmão. Então hoje você vai aprender mais uma vez, tá? Perceber, para sermos corpo de Cristo, ou seja, para sermos igreja, devemos nos parecer com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. Isso é uma ordem. Para o cristão, parecer com Jesus não é uma opção, irmão. Senão você nunca vai ser, segura para mim. Senão você nunca vai ser um cristão autêntico, um cristão que vive de acordo com a palavra de Deus. E ainda praticar o quê? Praticar o amor fraterno exige abandono total do egoísmo pessoal. O amor é demonstrado com atitudes. Tem uma frase que diziam antigamente que a gente tem que deixar de ser egoísta e pensar um pouco mais em nós mesmos. Faz sentido para você? Mas tem muita gente que vive exatamente dessa forma. Ah, não, mas eu preciso pensar mais em mim. Essa vírgula aí do egoísmo, mas eu preciso pensar mais em mim, não faz sentido. Principalmente quando nós queremos viver o amor fraternal, o amor entre irmãos. E os textos que vão basear na nossa aula de hoje estão lá em Romanos 12, 9 e 10. O 10 o irmão Jaime já leu aqui essa manhã, mas vamos reler os dois. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, 1 Pedro 1, 22 e 23 e também 1 Pedro 3, 8 e 9. Estes estão na revista, nós vamos fazer a leitura compartilhada como sempre fazemos. Começando lá com Romanos 12, 9. Uma irmã, por favor. Um irmão. Primeiro Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Uma irmã. Primeira Pedro 1, 22 e 23. Uma irmã.
1 Pedro 3, 8 e 9, uma irmã. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai querido, na tua presença nós estamos, te louvamos por essa manhã que o Senhor nos concede de estar aqui. E a minha oração agora, Pai, é que nós possamos ter nossa mente e coração aberto para entender as verdades da tua palavra, que possamos realmente praticar aquilo que aprendemos nessa manhã. Embora muitas vezes as dificuldades virão, mas que possamos, Deus, colocar a tua palavra em primeiro lugar na nossa vida para praticá-la. Em nome de Jesus que eu oro neste momento. Amém. Muito bem. Os textos aí são escritos que nos levam a entender a relação que muitas vezes a gente vai ver no Novo Testamento com como deve ser o amor. E a gente vai fazer uma análise de cada um deles aí separado rapidinho. Romanos 12, 9 a 12, se você lembrar bem, todo mundo lembra o começo do capítulo 12 de Romanos. Como que começa o capítulo 12 de Romanos? Rogo-vos, irmãos, pelo quê? Pelas misericórdias do Senhor, que façam o quê? Então essa é a parte mais conhecida do capítulo. Apresentei o vosso corpo como culto a Deus, que é o culto racional de vocês. É isso que o apóstolo começa lá, falando. Mas se você seguir ali, ele vai ter algumas sequências sobre não usar o padrão do mundo para a sua vida. Aí ele vai pular para o uso dos dons espirituais na sua vida e na igreja. E aí ele vai dizer na sequência isso que nós acabamos de ler, que quando a gente for fazer as coisas, a gente deve fazer com amor que não é fingido. Quando nós fomos lá para Coríntios, texto muito conhecido de Coríntios 13, fala do que lá? Nós falamos isso lá na outra aula. Fala sobre o amor, como deve ser o amor. Só que o apóstolo Paulo ele fala na sequência o seguinte: não importa se você tem um monte de dom e você saiba fazer um monte de coisa, que isso nós ouvimos na aula passada com o presbítero Amarildo, sobre dons e o uso dos dons. Não vai fazer diferença se você tem um monte de dons, se você sabe falar em língua, se você sabe virar o mundo de ponta cabeça, se não tiver sido feito com amor. Então, antes mesmo de eu exercer os meus dons, eu devo prestar atenção se existe amor naquilo que eu estou fazendo. Então, é isso que o Paulo fala. E ele ainda termina ali o capítulo 12 falando sobre não se achar superior aos outros. Amai-vos cordialmente, preferindo dar honra aos outros. É isso que o versículo 10 fala, tá? Em Tessalonicenses, ele também está escrevendo para aquela igreja, falando o seguinte: olha, eu estou lembrando vocês disso, 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 e quanto ao amor, vocês já têm praticado, mas não custa lembrar. É isso que o Paulo está falando. Mesmo que você já faça, sempre busque relembrar o motivo pelo qual você faz. Que o amor sempre tem que ser colocado à frente de tudo que você for fazer. Pedro, ele está falando ali sobre o momento 10:2. Não é o Pedro que está falando, está na hora agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos neste momento. Pedir para o presbítero José Carlos fazer essa oração por obreiros para a seara do Senhor. Senhor, nessa manhã, Senhor Deus, lembramos, Pai, da Tua ordem, Senhor Deus, de enviar, Senhor, pessoas para, Senhor Deus, o Teu ministério, Tua palavra. Rogamos, Senhor Deus, pelos campos, Pai, que estão brancos e precisando, Senhor Deus, Teus obreiros possam ser enviados, Pai, que o Senhor possa estar levantando pessoas, Pai, com esse desejo, Senhor Deus, ardente no coração, Senhor Deus, em todos os campos, em todos os lugares, Senhor Deus, Senhor, disponíveis para fazer a Tua obra, Senhor Deus. Que o possa, Senhor, nesse tempo, levantar essa geração de pessoas para cumprir o Teu ID, Senhor Deus, e completar a obra que o Senhor começou, Pai. Por isso, nesta manhã, nós lembramos disso e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando lá. O apóstolo Pedro, então, ele escreve a sua carta
também lembrando com relação a purificar as vossas almas na obediência, na verdade, para o amor fraternal, não fingido. Vocês foram salvos, antes ele vai falar isso, por Jesus, para que vocês possam exercer esse amor, não é por outro motivo. O que nos dá condição é o sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós nos mostra que há a condição de praticarmos o amor fraternal. E ainda em 1 Pedro 3,8 ele fala a característica desse amor, que ele deve ser entranhável. O que é entranhável? Que sai da onde? Das entranhas, de dentro de você. Traduzindo, o seu amor não deve ser superficial. É isso que o apóstolo Pedro está falando. E agora, então, a gente vai aí tornar mais prática a nossa aula, porque eu só falar, agora vocês falam também. E nós começamos aí com uma perguntinha. Qual o seu maior desafio de convivência na igreja? Pensou? Agora eu vou respondendo por mim, tá? Para ajudar você a se situar também e para ficar mais tranquilo, porque eu não vou expor nenhum de vocês agora. Mais para frente, sim. Tá? Então, agora, qual é o seu maior desafio de convivência? A resposta é, vocês, irmãos, são os maiores desafios da minha convivência aqui. E eu acredito que a sua resposta também é essa. O meu desafio não é com a parede ser dessa cor, o meu desafio não é porque o púlpito é esse aqui, o meu desafio é porque nós somos pessoas diferentes uns dos outros. E cada um tem uma cabecinha diferente um do outro. Isso é a diversidade do ser humano, do povo de Deus também. Não é porque você se converteu, embora nós mudamos a nossa mente, que é o que a Bíblia fala, mas não é porque você mudou a sua mente, modo de fazer as coisas, que você deixou de ser um ser individual, com as suas características. E isso faz com que a convivência, isso não é só na igreja, é no seu trabalho, é no seu estudo, é na sua casa. Quem tem filhos aqui? Mais de um, levanta a mão. Quem tem mais de um filho? São tudo igualzinho, né? Então, todos agem igualzinho. São tudo um diferente do outro. E é um desafio para você? Você pode aplicar tudo igual para todos? A regra sim, mas na hora de tratar não dá certo. Por quê? Porque eles são diferentes. Então, você tem um tratamento de acordo com a característica de cada um, tá certo? A igreja é da mesma forma. Como todo mundo é diferente, vocês são o meu maior desafio de convivência aqui. Existe algo que te incomoda nos seus irmãos ou no próprio pastor? E aí? Claro que sim. Ou não? Você gosta de tudo em todo mundo? Gosta? Então temos a missionária Rosalice aqui. Eu amo tudo em todo mundo. Pode falar aqui, irmã. Eu fiz um resumo, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu fiz um resumo aqui, mais ou menos. O que impede a gente amar as pessoas é o nosso egoísmo pessoal, o preconceito. Amar é uma ação constante para abençoar toda a igreja, o corpo. O amor é fundamental para uma vida de comunhão na igreja. A irmã já está indo para os finalmente da lição aqui, ó. Vamos chegar nessa parte aí já. Exatamente. Seguindo lá. Ah, o pastor não incomoda ninguém, né? Não, a irmã Rosalice também não. Incomoda, irmão, tá? Tem muitas coisas que ele vai falar para você que na hora você vai ficar, opa, não gostei muito. Você pode discordar dele em muitas coisas, desde que não sejam princípios bíblicos, ensinamentos aplicados aqui, você pode. A gente não é robô. Tudo tem jeito de fazer. Vou dar um exemplo claro. Quando pintar essa parede dessa cor bonita aqui, ó. Todo mundo concordou? Não. Eu posso expressar, pastor, achei meio diferente. Vamos usar esse termo. Achei meio diferente essa cor aí. E aí? No início era legal que todo mundo passava a mão assim na parede, né? Que ela é lisinha. Se você não notou, passa a mão depois. Essa parte de baixo da parede é lisinha. Isso aqui foi uma novidade implantada aí. Você é obrigado a concordar com tudo? Achar bonito tudo isso aqui? Não, irmão. Mas caso você expresse a sua opinião, o que tem que vir na frente? Na hora de você expressar a sua opinião? O amor.
pastor, acho que foi meio diferente. Depois ele explicou por que era dessa cor, daí tá, beleza. Né? Ele não se comunicou muito bem com o pedreiro. O pedreiro disse, tem muitas cores. Ele entendeu, só tem essa cor. E ficou isso aí. Tá, beleza. Vamos arrumar briga por causa disso? Não, irmão. Mas até para você expressar a sua opinião, o amor vem primeiro. É assim que funciona na convivência no coletivo. Então, existem coisas que... Outra coisa que eu discordo, aqui, ó, essa coisa aqui, ó. Sou eu que fico ali dentro dessa coisa aqui. Eu discordo dessa coisa. Por que ela está aí, então? Porque eu não penso só em mim, irmão. Eu não posso pensar só no que eu acho que é melhor para mim. Nós somos um conjunto. Essa coisa é melhor para a igreja. Então tá, fica a coisa aqui. Eu questiono o pastor com relação a esse negócio aqui? Já questionei, hoje não tem mais porquê. Já está aí tantos anos. Mas, até na hora destes questionamentos, a gente tem amor na frente. Como ele é meu pai, a gente tem um nível de conversa diferente. O amor do pai para o filho é diferente. Essas são as distinções que a gente faz na convivência. Seguindo. Existe alguém que você acha que não deveria ou está perdendo tempo em estar aqui? Na sua cabeça, assim, esse irmão não precisava nem estar na igreja. Já pensou isso? Não, né? Ninguém nunca pensa. Todo mundo já é santificado aqui nesse aspecto que... Nossa, não, Tiago, somos todos irmãos. Onde já se viu pensar um negócio desse? Irmão, tem hora que você olha para o indivíduo e fala, meu Deus, por que esse fulano veio? É isso. Seres humanos, irmãos. Tá? O que a gente está vendo aqui é prática hoje. Aí aqui, ó, se a sua resposta anterior foi sim, quando você pensou nela, você se sentiu julgando alguém ou foi tudo bem para você? E aí? Temos um costume de criar uma separação ou amnésia de pontos da Bíblia, tá? Isso faz com que a ótica cristã seja muitas vezes mal interpretada, gerando 2 pontos. E o primeiro delas lá, o primeiro ponto é, Deus amou, ama a todos. Usamos a mesma justificativa secular que eu já expliquei aqui. Deus é amor, ele vai amar e pronto, acabou. Deus me ama do jeito que eu sou, eu vou ficar assim e pronto, acabou também. Então, a gente muitas vezes aplica essa maneira de ver o amor de Deus. E a segunda coisa é, eu não sou obrigada. Deus amou, mas eu não sou obrigado. Jesus amou e morreu, mas eu não sou Jesus. Essa muitas vezes é uma dificuldade que a gente encontra no corpo de Cristo. Seguindo o ensino bíblico, quantas pessoas e quais pessoas eu devo amar? Quando Jesus está lá ensinando com relação a amar alguém, ele compara nós a quem? Ele fala assim, você tem que amar o seu inimigo. Amar quem odeia você. Por quê? Porque se você só amar quem ama você, que mérito há nisso? Até os mundanos fazem assim. Ama quem ama eles. Isso é natural. É fácil amar quem gosta de você, irmão. Mas e amar quem não gosta de você? E conviver com aquela pessoa que toda hora está pisando no seu calinho ali. Como é que fica? Somos advertidos em diversas passagens sobre o fato de que viver em comum e o amor fraternal são fundamentais para a vida em comunhão com a igreja e com Jesus. A vontade de Deus é que amemos uns aos outros. Certamente isso é um desafio. E o desafio é por quê? Porque a gente é diferente um do outro. Fomos chamados para falar bem e não falar mal, suportando uns aos outros. Esse suportar aqui tem 2 sentidos. O primeiro sentido é de dar suporte, você ser um apoio, um incentivo, isso é suportar. E o segundo sentido é de suportar, quando a pessoa é insuportável mesmo. Tá? Nem todo mundo me agrada, eu não agrado todo mundo. Mas a Bíblia me ensina que eu tenho, eu não me agradei, mas eu vou suportar. Não sei se hoje o irmão está num dia ruim, não sei se ele está passando por algum problema, eu desconheço.
Então, as reações das pessoas nos levam muitas vezes a não só o suporte de apoio, mas o suporte de tolerância também. Não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. É o que fala em 1 Pedro 3,9. A gente não paga o mal com o mal. Fica claro que a prática da comunhão envolve compartilhar e participar da vida do outro, e todo mundo ama isso. Né? Você gosta que os outros se metam na sua vida. Sim? Sim? Não, irmão, ninguém gosta não. É raro. Quem não liga quando os outros ficam palpitando na sua vida, naquilo que você faz. E você também ama participar da vida do outro. A gente sempre tem uma solução melhor para o problema dos outros. Sim? Sim. Quem aqui já estudou futebol? Estudou futebol. Aí na hora que o seu time está jogando, você é melhor que o técnico falando o que ele tem que fazer lá para o time. É ou não é? Ah, mas se ele colocasse o fulano aqui, ó, o jogo ia desenvolver melhor por esse lado. Então, a gente, para dar opinião na vida dos outros, a gente é excelente. No trabalho dos outros, no que o outro tem que fazer, a gente vai muito bem nisso. Mas quando os outros querem fazer conosco, isso se torna problemático. Isso é um problema, é uma dificuldade que a gente tem em conviver em sociedade, comunhão na igreja principalmente. Além disso, João ressalta que temos comunhão uns com os outros e com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Então, João ele fala nessa passagem aqui, ó, que para ter comunhão com Deus é necessário que eu tenha comunhão com os meus irmãos. Os desafios da comunhão. Muito bem, vamos fazer uma dinâmica aqui agora para vocês se animarem um pouquinho, que tá todo mundo meio triste, parece que o Thiago tá só batendo em vocês aí, né? Vamos lá, irmãos. Respostas de sim ou não. Tem que responder para o negócio ficar dinâmico, tá? Resposta de sim ou não. Quem gosta de café, primeiro vamos lá, distinguir. Quem gosta de café, levante a mão. Alguns não. Tudo bem, isso é gosto, tá? Quem não gosta de café agora, levanta a mão. Quem não gosta de café, mas faz café. Agora vamos às perguntas de sim ou não. Vamos fazer café aqui nessa manhã, tá? Para fazer café, a gente ferve água, sim ou não? Ferve água? Só assim ou não? Vamos lá. Para fazer o café, então, a gente pega um filtro de papel. Sim ou não? Sim ou não? Tem não aí? Os não estão falando tudo depende. Para fazer café, a gente pega um filtro de papel. Para fazer café, então, a gente pega aquele que parece uma meia. Sim também? Muito bem. Na hora de fazer o café, você coloca o pó no filtro. Sai um não ali, ó. Então, na hora de fazer café, põe o pó na água. Sim. Tem gente que põe o pó na água. Então, na hora de fazer o café, você já põe o açúcar junto com o pó no filtro. Então, na hora de fazer o café, você põe o açúcar na água para ferver junto. Ó, muitos disseram que sim aqui. Então, aí na hora de fazer o café, você coloca água para passar o café no filtro, sim? E depois adoça o café na garrafa. Sim? Deixa sem? Todo mundo toma café sem açúcar. Todo mundo só toma café adoçado. Irmãos, o que isso mostra? É simplesmente fazer café. Mas para fazer um simples café, a gente encontra diferenças e divergências entre as pessoas. E aí você põe esses dois indivíduos, o que põe o açúcar na água para ferver e o que põe o açúcar dentro do filtro para passar e o que não gosta de nenhuma dessas coisas no almoço da igreja cozinhando. Esses três indivíduos vão lá cozinhar no almoço. No café missionário,
E aí o que acontece lá? Tira para o ímpar. Mas o objetivo, quando adoça, olha lá, o Moisés falou que faz assim, quando adoça na água lá para ferver, o objetivo é fazer o que no fim? Quem adoçou na água que falou? Os irmãos aqui, né? O objetivo no final é fazer o quê? E quando você adoça no filtro, o objetivo é fazer o quê? E quando o pastor não gosta, ele tá com essa cara, ele não faz de nenhum desses jeitos, tá? Ele está indignado com esses fatos aqui. Ele está aqui onde já se viu colocar o açúcar ali. O objetivo de todo mundo era fazer o café. O objetivo pôr o adoçante. O objetivo de todo mundo era o mesmo, irmãos. O objetivo de todo mundo aqui é ir para o céu, amém? Não, alguns não. O objetivo de todos aqui não é ir para o céu, irmão. Então a gente tem que aprender o que no meio do caminho aí? Fazer café. Entender que o meu irmão é diferente de mim. E eu preciso conviver com aquilo que é diferente de mim, desde que não seja pecado. Tá? Eu sempre friso essa parte. O seu irmão é diferente? Mas você não é obrigado a conviver com ele pecando. Aí não. Você deve ajudá-lo a sair dessa situação. Então, com uma coisa tão simples, imagine então com algo que tem a ver com uma crença sua, algo que você aprendeu lá na sua casa desde criança, daquele jeito. Aprendeu, tem muita gente que aprendeu que não era para ficar quieto na hora que era insultado. Sim, sim. Os pais ensinavam isso antigamente. Segundo João, a comunhão. Os cristãos devem viver em comunhão, pois compartilham da mesma fé e dos mesmos princípios. Um dos pontos que nos faz e nos incentiva a viver como corpo de Cristo é o fato de que, quantas vezes Jesus morreu na cruz? Responda aí para mim. Uma única vez. Quantos Jesuses, nem sei se o plural é esse, quantos Jesuses morreram na cruz? E todos cremos nesse mesmo, amém? Então, o fato de Jesus ter morrido na cruz por todos nós, o sacrifício dele e a fé que nós temos ser a mesma, ele criou uma coisa que se chamava igreja, ainda se chama igreja, para que todos aqueles que crescem no seu sacrifício, recebessem como Senhor e Salvador, tivessem a oportunidade do crescimento e desenvolvimento pessoal dentro do corpo de Cristo. Só que esse crescimento e esse desenvolvimento vai se dar a partir do momento que estivermos dispostos a viver em comunhão. Compartilhamos também da mesma graça de Deus em Cristo. Ou você acha que você valia mais do que o seu irmão? Luana, faz um favor para mim. Pega um copinho com água. Descartável tem que ser. Cheio. Na verdade, a água a gente pode encher aí, mas o copinho. Quem valia mais aí que levantou a mão? Ninguém? Então todos fomos comprados pelo mesmo preço. A graça que me alcançou o pastor, o irmão Moisés, a irmã Sônia, o Anderson, a missionária Rosalice, e assim vai. Não há distinção de peso entre, esse aqui, nossa, por esse aqui eu tive que fazer um sacrifício maior. Não é assim. O sacrifício de Jesus ele é único e nos equipara. Ele coloca todos como iguais. E aí nós falamos que não há diferença entre homem e mulher, entre branco e negro, entre qualquer que seja a distinção que muitas vezes nós vemos aí fora. Quando estamos na igreja, todo mundo é igual. Eu já falei isso em outra aula, que não é porque todo mundo é igual que todo mundo faz a mesma coisa. Ou deixou de ser um ser individual. Todo mundo é igual quando se trata na questão de recebemos a graça de Deus. O sacrifício de Jesus foi por todos nós da mesma forma. Outra ação que une os crentes e os deixa interdependentes. O que é interdependente? Dependendo um do outro. Ninguém é sozinho e independente, a gente é só o nome, tá? Mas a gente é interdependente um dos outros.
são os dons do Espírito Santo, e isso aqui a gente ouviu bastante na aula passada. Eles são distribuídos na igreja para a edificação uns dos outros. Então, lá, você ouviu semana passada que o Espírito Santo distribui dons à igreja e tal, e isso é para fazer com que você seja superior ao seu irmão, não é? Não? Por exemplo, quem fala em línguas aqui, recebeu esse dom? Levanta a mão. Ninguém? Só o pastor? Poucos. Esses são melhores, né? Já que são poucos e falam em línguas. Não é? Não? Mas ele fala numa língua que só Deus entende, irmão. E eu não falo. Ele é melhor que eu. É? Por que não? O que o apóstolo Paulo ensina sobre falar em línguas? Se a pessoa fala em línguas, ela está edificando a quem? A si mesmo. Quando que o falar em línguas edifica a igreja? Quando há interpretação. Agora vamos lá. Quem fala em línguas e tem o dom de interpretar aqui? Bilíngues. Olha aí, tínhamos um 6 que baixou para 1. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Isso é bom? Com certeza. Mas se eu começar a falar em línguas na hora que o pastor estiver pregando, no meio do culto, ficar em pé. Eu levanto, falei lá 5 minutos em língua e sentei. O que mudou na vida dos demais? Primeiro, bem provável ele chame sua atenção. Por quê? Porque naquele momento não está servindo para a edificação da igreja. Pode acontecer do irmão levantar e instantaneamente surgir uma interpretação? Sim, aí está edificando a igreja. Mas Deus não é desordeiro. Então, o falar em línguas não me faz melhor que os meus irmãos, porque eu tenho um idioma angelical comigo. Isso deve ser utilizado para edificar. Se eu não estou edificando meus irmãos no momento que eu estou falando em grupo aqui, eu devo orar como? Baixinho. É isso que a Bíblia ensina, tá? Então, os dons não servem para mostrar que eu sou melhor ou pior do que os outros. Vou usar um outro exemplo bem claro. Dons de curar. Quem tem aí, que sabe que tem, levanta a mão. Ninguém? Tá. Digamos que alguém tenha. Não significa que ele é o curandeiro da igreja, irmão. Uma pessoa que tem um dom assim, ele é para servir aos demais. E isso não faz dele superior a mim, porque ele tem um dom que Deus o usa com cura. Por isso eu estou dizendo, não é o curandeiro. Então, o uso dos dons distribuídos na igreja, talvez mais de nós devamos pedir dons de cura, dons de fé e algo nesse sentido mais, já que não tem ninguém aqui hoje, pelo menos. A Bíblia fala que é para nós pedirmos. Mas os dons são distribuídos de acordo com a necessidade do corpo, para que o corpo cresça. Mas se eu tenho um dom e eu não quero usá-lo para a edificação do corpo, e aí? Para que você tem então? Aí tem que ver o seu coração. Se Deus me capacitou desta forma, e eu não quero trabalhar na edificação do corpo, eu estou sendo negligente com o seu dom e egoísta, uma vez que você está pensando só no seu bem-estar. Eu não quero fazer. Então, recebemos esses benefícios da parte de Deus para podermos ajudar na edificação. O cristão enfrenta também o mesmo inimigo para lutar. Esse inimigo vai sempre tentar dividir e separar o corpo. Por quê? Qual é o inimigo dos cristãos, irmãos? Não é o Lula. Para quem acha que é, não é. Pode ser instrumento. Mas o inimigo dos cristãos, o irmão Jaime falou, quem que era? É o diabo, Satanás, você pode chamá-lo de qualquer um desses nomes que a Bíblia especifica aí. Então, o seu inimigo não é o seu irmão. Às vezes ele é usado pelo seu inimigo, mas ele não é o seu inimigo.
O seu inimigo não está sentado aí do seu lado. Olha em volta, vê se você vê alguém que se parece com o seu inimigo aí. Não é assim, irmão. E o diabo sabe que minar o corpo de Cristo enfraquece. Digamos que a gente tenha um problema aqui. Criou-se daí então uma panelinha e que virou uma revolta, vamos exagerar bem, tá? Que virou uma revolta e os irmãos estavam indignados e de repente, por um motivo bem bobo principalmente, saiu 30% dos membros da igreja. 30% hoje são 100 pessoas, irmão. Tá? 100 pessoas foram embora. E digamos que eles não foram para a igreja nenhuma também, só sumiram do mundo aí. Como fica o corpo de Cristo, o que ficou? Numa visão bem de corpo mesmo, fica amputado. Já tentou fazer as coisas aí sem usar um dos seus braços? Alguma coisa você até consegue. Quem já passou por cirurgia, quem tem dificuldade de mobilidade, como a Grace, sabe bem do que eu estou falando. Tente fazer as coisas sem usar um dos braços. Tenta andar sem uma das pernas, irmão. Você consegue se movimentar? De maneira difícil, sim. É assim que acontece quando o diabo entra para causar uma divisão no corpo. Ele está causando o quê? Uma amputação em membros, para que aquele ponto fique deficiente de forma que aquilo não consiga evoluir e crescer. É isso que nós vemos. Então, todos temos o mesmo inimigo e ele não é o nosso irmão. Você entende, então, a importância de viver em comunhão? E entende que isso é um ensinamento bíblico? Todos esses apóstolos e ainda Jesus não teriam falado tanto do viver em grupo se não fosse algo tão importante na vida dos irmãos. Nós já vamos entender o porquê na sequência aí. Isso fica para você refletir sobre esse tema. O amor deve ser constante e entranhável. O que é entranhável mesmo? Que não é superficial, que não vem de dentro. Então, o escritor aos Hebreus enfatiza que o amor fraternal precisa ser constante, isso está lá em Hebreus 13:1. Isso não é uma escolha, em si um ensino que deve ser seguido. Eu escolho quem amar? Muitas vezes sim, nós escolhemos as pessoas com as quais nós queremos nos relacionar e dedicar o nosso amor. E eu não estou falando de casar, de filho, de nada disso, estou falando de convivência geral. A gente muitas vezes escolhe não ter relacionamentos com determinadas pessoas. Por quê? Porque achamos que somos diferentes a ponto disso, achamos que não dá para conviver, achamos que aquele irmão é insuportável, às vezes a gente é insuportável. Eu já me peguei na condição, eu sou insuportável, eu não vou me relacionar com ninguém. Eu já estive nessa condição aí. Às vezes você se acha um ser não relacionável. Eu quero ficar sozinho, ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém e está tudo certo. Não é isso que Jesus ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Se nós temos essa dificuldade, é no corpo de Cristo que nós vamos mudá-la, aprender a conviver em um grupo. Pedro vem e fala sobre um amor cristão entranhável, misericordioso e afável. Trata-se de uma qualidade de amor expressa no comprometimento de uns para com os outros, demonstrando misericórdia e cortesia. Deixa eu ver aqui se eu não pulei nada. Não. Aí que tá. Me empresta o copinho ali. Enche ele com água, por favor. Amor entranhável. Amor tem que vir de dentro. Mas o que tem dentro de você? Aí. Obrigado. Vou fazer bagunça aqui, depois nós limpa, tá? Eu vou vir até aqui para não fazer meleca para lá, tá, irmãos? Esse é você. Você é o copinho. Tá bom? Vamos deixar as pessoas de casa ver também? Espera lá. Acho que deu. Você é o copinho. Eu vou tirar o microfone que eu vou precisar das duas mãos, tá? Muito bem, esse é você. O que tem dentro de você? Aqui você sabe que é água.
Aí você está na convivência do corpo de Cristo e vem um amiguinho e faz assim, ó. Opa, esbarrei aí. O que você derramou quando esbarraram em você? Água? Água que tem no copo. E você? Quando esbarram em você, o que é que você derrama? Raiva? Sangue? Tá com sangue no olho aí? E aí, irmão? Se você estiver cheio de amor, o que você vai derramar? Tem certeza? Vou ajudar um pouquinho mais. Tá lá você na sua, cheio de tudo que você tem dentro, não sei o que é. Aí vem o coleguinha te dá um... Opa, opa, opa. Ele dá uns apertãozinhos em você. Aí você fica como? Como que tá o copo? Meio machucado, irmão, amassado. E o que você derramou? Amor? Obrigado, Renata. Foi amor mesmo? E aí? Ah, o amor tem que ser entranhável, com certeza. Mas aí você tem que saber o que tem nas tuas entranhas. Fica pra gente pensar, irmãos, porque muitas vezes não, né? Todas elas, a gente vai só derramar, a gente vai deixar sair o que a gente tiver dentro. Por que esse exemplo? Porque ser bom quando as pessoas são boas, ser grato e tal, mesmo que a Bíblia fala lá, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, às vezes as pessoas têm mais facilidade de chorar do que se alegrar, às vezes eu vejo meu irmão feliz, eu fico, sei lá, com ciúme, com inveja, e por que está feliz assim, não fez por merecer e tal. Mas quando algo desse sentido acontece com você, qual é a sua reação? O que tem nas suas entranhas? Conseguem entender? Porque a importância de sermos cheios, mas cheios do amor de Deus dentro de nós. Porque isso ali vai acontecer toda hora. Ai, te garanto que vai. Você pode passar um mês aí sem ninguém dar uma cutucadinha em você, mas uma hora vai. E aí o que vai sair quando te der um furinho assim? O que vai derramar? Se for água ainda tá bom, irmão, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está dentro de nós. Agora aqui é para pegar mesmo, tá? Quem aqui é mentiroso? Levanta a mão. Falei que agora é o momento de expor. Quem que é mentiroso aí? Levanta a mão. Abre a Bíblia lá, 1 João 4:20. Mão Coelho, já achou aí? Lê bem alto aí para nós, Mão Coelho. 1 João 4:20. Tá bom, tem aí. Tá onde escrito isso? Eu tirei da minha cabeça? Aonde está, irmão? Todo mundo, aonde está escrito? O nome desse livro que está na sua mão chama? Então, aonde que está escrito? Então, quem que é mentiroso aqui? Quem já mentiu aqui? Irmão, não adianta a gente querer maquiar, tá? Entendeu? Não adianta a gente dar uma maquiada e ai, nossa, que forte, eu sou mentiroso. A Bíblia está dizendo que você é. Aí é o ponto, você quer continuar sendo ou deixar de ser? É esse que é o negócio daqui. E você achou o mentiroso ruim? Agora vamos para a próxima. Quantos você já matou na sua vida cristã? 1 João 3,15, outro irmão acha lá. Então, tá bom, irmão, é só o que nós precisamos ouvir. Então, odiou o irmão. Algumas versões até escrito lá homicida, né?
Então, quem odeia o seu irmão é assassino. E aí? Como é que fica? Os criminosos da igreja. Vamos usar essa. Às vezes a gente não se põe nessas posições de achar, eita, olha, o negócio é forte mesmo. E aí, irmão, como é que fica? Aí lá, quantos você já matou na igreja? Pode dar o tchauzinho aí, cara. Não tenha medo, não. O negócio é, irmão, depois de hoje, você, só Deus, perdão, eu vou mudar esse negócio e não. Acabou isso aí pra mim. É só isso que precisa acontecer na sua vida. É difícil? Com certeza, irmão. É mais fácil matar o irmão do que salvar ele. Fala, irmão William, deixa eu levar aí. Então, qualquer que aborrece, irrita, olha aí, não precisa nem odiar. Mas daí você aborrece. Piorou, irmão William aumentou a pena aí, tá vendo? Abrangeu mais o crime. Irmãos, a gente às vezes pega esses termos aqui, ó, e dá uma maquiadinha para não ficar tão ruim, ou usa a justificativa demoníaca que fala assim, ah, mas não é bem assim. Isso é o diabo falando na sua cabeça, tá? Que não é bem assim. Sendo que Deus inspirou o apóstolo, chamado apóstolo do amor, a falar que é bem assim. Então vamos refletir a vida na comunhão com o corpo de Cristo. Vamos lá. Aqui nós estamos falando de odiar o irmão da igreja, o irmão de Cristo. E quando você, eu odeio ele, mas ele não é cristão, ele é do mundo, ele é ímpio, né? O pecado é igual. Vamos lá. Isso aqui é aplicável só dentro da igreja? Vamos lá, eu vou fazer uma outra pergunta aí vocês vão dizer para mim aí, né, se tá certo ou tá errado. Bandido bom é bandido morto? Alguns deram... E aí? Segundo a vida cristã que deveríamos, vamos usar assim, né, para não ser, que deveríamos praticar, essa não é uma frase verdadeira. Por mais que o bandido, é assim, ó, ele buscou o resultado que ele teve? Infelizmente, sim. Aí eu vou achar isso bom? Por quê? O que a Bíblia fala sobre a morte do ímpio? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Primeira coisa para você pensar. Um exemplo que eu dou muito aí quando eu falo em outros assuntos, e eu vou falar aqui agora. Todos cristãos aqui, amém? Sim, amém. Muito bem. O que a Bíblia fala sobre a morte do justo? Deus tem prazer. Por quê? O justo vai para onde quando morre? Vai morar com Deus. Então vamos lá. Deus não tem prazer na do ímpio, mas tem prazer na do justo. Sim? Sim. Tá num ônibus, tá você e o perdido. Se alguém tiver que morrer, quem vai ser? Se Deus for falar assim, bom, tem que salvar só um, quem que ele vai salvar? Ele vai salvar o ímpio. Sabe por que ele vai salvar o ímpio? Porque você já está salvo. O ímpio não está, e ele precisa de uma oportunidade. Então, se Deus for exercer misericórdia dele, é claro, irmãos, que Deus nos livra, olha, de muitas coisas, porque ele sabe o momento certo de cada um. Só que nessa situação hipotética que eu acabei de criar para você, se Deus tivesse que escolher entre um tem que morrer, o salvo ou o não salvo, vai o salvo. Pelo simples fato que ele já está salvo. Então nós, ao utilizarmos a ótica do amor de Deus para com as pessoas, nós devemos sempre analisar que Deus não tem interesse nenhum que as pessoas se percam. Ele tem interesse que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que elas possam ser salvas. E então responde a pergunta da irmã Neuci, que a gente não deve não odiar só os de dentro da igreja. A gente deve não odiar todos. Ache um momento que você tem ali um respaldo bíblico para ficar odiando as pessoas, irmãos.
A lei antiga dizia isso, odeie o seu inimigo, tal, lá no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente, lembram disso? Jesus, ele veio no Novo Testamento e fez o quê? Agora, vamos dar uma melhoradinha nessa parte. Se o seu inimigo tiver fome, deixe que morra. É isso que Jesus falou, né? Não. Deixa eu levantar a mão. As pessoas, às vezes nós confundimos Deus amar o pecador e amar o pecado. E é o que nós não podemos fazer também, né? Porque agora nós temos que amar todo mundo, não podemos amar as coisas erradas que elas fazem e tolerar o pecado. Exatamente. O viver em conjunto não nos cega quanto aos pecados, tá, irmãos? Tenha sempre isso na sua cabeça. O pecado não deixou de ser pecado porque Deus mandou você amar todo mundo. Você ama as pessoas e não os seus pecados. E o pecador, você não fala, se vire, eu não posso me contaminar com você. Isso era o que os fariseus faziam. Ao pecador você fala, existe uma chance de mudança para a sua vida. E aí? A escolha é sua. Você quer, eu te ajudo. É isso que a gente fala para o pecador. Seguindo lá que nossa hora está indo embora. É possível viver uma vida plena com Jesus sem comunhão com a igreja e com os irmãos? E ainda, desafios. Como visto, o amor fraternal não é uma escolha, em si um ensinamento que precisa ser obedecido. A obediência a Deus e a sua palavra gera oposição aos desafios que precisam ser superados. Salomão diz, Provérbios 27, 17, que 2 lâminas de ferro, quando esfregadas, ficarão ainda mais afiadas e poderão cortar com mais eficácia. Isso está escrito nesse texto, mas tem uma coisa que está escrito lá que o Salomão não disse sobre isso aqui. Sabe o que o Salomão não disse? Isso daí, ó. Renata, engenheira, o que é isso aqui? Isso ali é um cara esmerilhando um ferro. O que saiu aqui? Faísca. O que é uma faísca? Pedaço de ferro que esquentou e foi retirado do material original, certo? Sim. Muito bem. O ferro afiando outro ferro gera o quê? Atrito. O atrito gera o quê? Perda de material e calor. Aí você está sendo tratado no seu ambiente ali de comunhão e está tendo atrito. O atrito vai gerando o quê? O negócio vai esquentando. E vai saindo o quê de você? Toda vez que você vai sendo moldado, você vai perdendo o que não era para estar em você. Isso aqui o Salomão não contou. E isso tudo aqui, tratando-se de ser humano, dói. Então, toda vez que você é tratado no seu grupo, no seu conjunto, todas as vezes que você vai sendo ali, afiado, é gostoso? Não. Aí a gente canta a música assim, eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida, faz de novo, eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Está aqui um oleiro, então, fazendo um vaso. O que o oleiro está fazendo? As crianças estão bem, irmãos, pode tirar. O que o oleiro está fazendo no vaso aqui? Mais especificamente, onde está a mão dele? Está dentro, irmão, está enfiando lá com força dentro para mexer dentro. É isso que o oleiro faz com o vaso. Então, cantar a música é bonito, mas deixar o oleiro só com a mão dentro de você e arranca aquilo que está errado, você acha que isso não é doloroso para a sua vida? Esse é o tratamento na comunhão do corpo de Cristo. É assim que funciona muitas vezes. Sabe por que muitas vezes o oleiro tem que quebrar e fazer de novo? Porque ele foi levando até um ponto que não deu mais. Ele levou, vai tentando arrumar, vai tentando corrigir. Ixi, isso aqui vai ter que começar do zero. E a gente é assim, tá lá o pastor pregando, ensinando, irmão, a tal coisa aqui. Aí a gente, mas o vaso está meio rígido, né? Mas não sei o quê. Daí lá, o pastor pregando, joga uma aguinha, vê se amolece, dá mais um apertãozinho na lateral assim para ver se vai para o lugar. Mas não é. Até que chega a hora que o oleiro fala, viu, zerou, vai ter que dar uma quebrada mais forte aí no indivíduo. E aí, quando Deus quebra a gente, eu já passei por uma situação assim, é top, hein?
Você pode ter certeza que você vai ter certeza que foi Deus que te deu uma rasteira e começou de novo. Só que a gente passa por isso porque a gente é duro. E não se permite ser tratado. Aqui eu trouxe uma coisa mais prática para mostrar para você. A gente que trabalha com abrasivos e tal, materiais, você tem lá as granulações da lixa que vão tratar o material que você quer passar. Então, quanto menor o número, maior é o grão da lixa, ou seja, ela tira mais material. Aí está lá a gente com, por exemplo, lá, a lixa 40, ela é muito grossa, a 60 menos. Quando você vai polir um carro, por exemplo, você usa uma lixa número 2000. Ela é extremamente fina, que ela nem parece que está lixando, ela está só polindo. Mas tem gente que a lixa 2000 não dá. Só que aí a gente fica lá com a lixa 2000 em cima do ferrão bruto lá, achando que vai fazer alguma coisa. E o tratamento dentro da igreja, às vezes, é você chegar perto do irmãozinho, que ele é mais grossinho com você, para ele dar uma quebradinha nos teus cantos. Conseguem me entender? Então, muitas vezes, a lixa nem é o suficiente. A gente vai para a lima. Sabe o que a lima faz? Arranca pedaço. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de pedaços de nós que são contrários à palavra de Deus e aquilo que Deus ensina sobre o amor dentro do corpo de Cristo. Estamos indo para o fim. Paulo fala lá em Coríntios que então, se não tiver amor, não adianta nada. Os dons devem ser exercidos com amor. Os crentes devem com muito zelo buscar as coisas do Espírito Santo. Tudo isso que eu acabei de falar só vai funcionar na sua vida se você deixar o Espírito Santo trabalhar você. Se você sair daqui e só lembrar que eu ensinei a fazer café e molhei o chão de água ali, não vai resolver nada na sua vida. Se você sair daqui com a sua mentalidade, o seu coração disposto a deixar o Espírito Santo moldar a sua vida, o seu coração, o seu caráter, inserir amor no seu coração, na sua vida e no seu caráter, aí isso aqui vai se tornar possível. Exercitar o amor fraternal em sua plenitude. E aí, quais são os maiores desafios do amor fraternal? Amém. Bom dia, irmãos, paz do Senhor, professor. Vou falar alto aqui por causa do barulho da chuva, né? Uma das coisas que os crentes precisam aprender, né? É a respeito da mutualidade. Quem de nós já não ouviu dizer assim, essa igreja não tem amor? Ou quem já não ouviu ou até expressou a frase, essa igreja precisa ter mais amor. Eu quero dizer para vocês que é uma frase que eu fico muito, para não dizer outra coisa, muito aborrecido. Quando alguém diz assim, essa igreja precisa ter mais amor, eu não concordo com essa pessoa, no sentido de que ela está fazendo uma constatação. Aliás, que a igreja precisa sempre ter mais amor, isso é óbvio, porque nós somos o corpo de Cristo e precisamos. Mas quando alguém diz, essa igreja precisa ter mais amor, ela está dizendo que ela tem e os outros não têm. E aí é uma questão muito séria, né? Então, nessa questão, quando você ouvir ou quando você for expressar a frase, essa igreja precisa ter mais amor, eu gostaria que você lembrasse, meu irmão e professor Tiago, que você explicasse para o povo, o que é mutualidade. Lembra da palavrinha mutualidade. O que é mutualidade? Quando você for dizer assim, essa igreja precisa ter mais amor, lembra da palavrinha mutualidade. Guardou aí no coração? Mutualidade. Guardou? Mutualidade. Vou dizer de novo. Mutualidade. O que é mutualidade? O que é mutualidade? Eu vou trocar em miúdos aqui para vocês. Mutualidade é dar para receber.
Isso é mutualidade, dar para receber. Quando você diz assim, essa igreja precisa ter mais amor, o que você está dando de amor para a igreja? Qual o amor que você está dando? Porque para receber você tem que dar. E mutualidade é dar e receber. Não é só receber, é dar e receber. É reciprocidade. Obrigado. Deu para compreender? Tá dando para ouvir bem com o barulho? Indo para o fim lá, meus queridos. Como vimos no decorrer da lição, a comunhão é um exercício mútuo. O pastor acabou de falar, tá? Do amor fraternal. E isso é desafiador, tá? Não é, só amo, tá? É algo a ser buscado e praticado todos os dias. Contamos com a graça de Deus, que por seu Espírito Santo gera em nós o amor que precisamos para viver em comunhão.